Ok, então já estamos ao vivo, gravando, né? Estamos aqui ao vivo, gravando para mais uma live fechada e gratuita comigo, Elisângela Barbosa. Eu sou consteladora familiar, trabalho com as constelações há bastante tempo, há mais de 9 anos, e eu tenho um consultório em Brasília, trabalho lá muito presencial em Brasília, tá, gente? Eu tenho um público fiel demais a mim. Eu acho lindo a fidelidade desse povo de Brasília, porque me aguardam. E quando eu chego em Brasília, consultório lotado, então eu sou muito grata ao público de Brasília. Gosto de estar lá, amo estar em Brasília, mas tem um público muito cativante também online, da Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, Alemanha, Coreia do Sul, Campina Grande, João Pessoa, Paraíba, né? Surubim, Santa Cruz, Capibaribe. Então, esses cantos todos eu já estive tanto presencial como online. E em todo cantinho no Brasil, em cada estado aí do Brasil, eu já estive presente de forma online, né? Através do meu método baralho sistêmico. Então, vamos começar, né? Eu me chamo Elisângela Barbosa. Para quem ainda não me conhece, está chegando aqui nessa egrégora de evolução. Isso aqui é uma egrégora de evolução, tá, gente? Enquanto mais a gente vai chegando, mais a gente vai atuando com o nosso campo filosófico e vai ampliando a nossa vida, as nossas relações. Então, eu trabalho com as constelações familiares, e eu sempre trago, né? Eu já li praticamente todos os livros do Bert Hellinger, li com alunos. Então, assim, eu tenho uma gratidão muito grande ao campo das constelações por me trazer esse processo de cura. Eu já tive a grande oportunidade na minha vida de ser constelada 3 vezes pelo próprio Bert Hellinger. Então, assim, foi uma imensidão de descoberta, de curas, que quando eu estive com ele não curou apenas a minha vida pessoal, mas a minha vida profissional. Ele trouxe, sim, uma cura imensa para tudo que eu sou hoje. Eu devo realmente ao Bert Hellinger, e é por isso que eu trago sempre para vocês tema ligado ao campo dele, porque ele realmente foi um grande avatar, é um grande avatar, um grande espírito que ainda permanece aqui conosco, porque a consciência ela não morre, a consciência ela permanece, e é por isso, gente, que a gente tem que estar nessa vida agora, nesse mundo de 3D, né? Esse mundo físico, material, a gente tem que estar trazendo conteúdos para a nossa evolução da consciência. Porque quanto mais evolui, mais a gente, quando um dia partir, né? Boa noite, Flávia. Muito boa noite, minha amada. A gente vai deixar a nossa consciência aqui, ela fica viva, ela fica vivíssima. Então, né, a gente precisa deixar nosso legado vivo aqui com o dia quando a gente partir. E hoje, nessa live fechada e gratuita, eu tenho toda segunda-feira, religiosamente, um encontro, né, pelo Google Meet, onde eu abro constelação, eu sorteio uma pessoa, e também aonde eu trago sempre um tema diferenciado. Obrigado, querida. Mas foi o aniversário do meu irmão, tá? O meu é dia 12 de abril. Vou aguardar você me dar os parabéns novamente, dia 12 de abril. Foi o aniversário do meu irmão, Flávia. O pessoal aqui no Instagram me dando os parabéns, é porque eu não deixei claro lá. Gente, então toda segunda-feira eu estou aqui trazendo um tema novo para vocês, um tema diferente, para que vocês possam ampliar essa visão de vida, a gente trazer um movimento melhor para a nossa vida. Eu sou idealista, sim, eu sou sonhadora, sim, e eu acho bonito as pessoas quando eu recebo no meu consultório, seja online ou presencial, uma pessoa que está com uma trava na vida, e depois, né, mesmo sem pedir esse feedback, a pessoa me traz um feedback. Eli, eu consegui casar, Eli, consegui engravidar,
minha relação com a minha mãe ficou melhor, com o meu pai, né? Comigo mesma. Então, olha, em 9 anos de constelação, eu fui fazer uma média de números, eu já atendi mais de 3.000 pessoas, e assim, eu já recebi diversos feedbacks de pessoas que dizem assim, olha, realmente foi incrível, a precisão que você chegou, né, com esse método baralho sistêmico foi incrível e eu sou muito grata. Então, é isso, gente. Então, vamos conversar hoje sobre os sentimentos. O que Bert Helling nos fala sobre os sentimentos? Ele nos mostrou que existem 4 sentimentos principais para que a gente possa, né, entender a vida. E também porque a gente flutua nesses sentimentos, a gente perpassa por eles o tempo inteiro. Só que, em muitas vezes, hoje é seu aniversário, ô meu amor, parabéns imenso no seu coração, viu? Vida longa, né? Então, os 4 sentimentos, né, que Bert Helling nos traz. E esses sentimentos, a gente está sempre oscilando entre um deles, né? Ora, a gente vai precisar de um roupante, de algo que a gente fique com raiva mesmo, tá, gente? Tem horas que a gente vai precisar de dizer assim, chega, chega, se afaste de mim. Agora, a gente não vai precisar ficar nesse chega aqui dentro da gente. E aí eu vou mostrar para vocês como passar desses sentimentos de rompantes, de raiva, de muita mágoa, daquilo que está que a gente chama de águas paradas dentro da gente, né? Como sair disso tudo e para ir para onde? Para qual sentimento a gente vai, né? Para a gente poder evoluir. Porque o objetivo final de ter vindo aqui, gente, é evoluir. Eu não vim aqui na Terra para ser consteladora, não. Outras pessoas não vieram para ser médica, advogada, professor de educação física, engenheiro. Não. Isso aí é um caminho que a gente toma aqui na Terra. Mas a gente veio para evoluir. E a gente evolui com a nossa profissão, a gente evolui com a vizinha, com o vizinho. Sabe aquelas pessoas que a gente vai, qualquer pessoa que a gente vai se relacionar, a gente vai estar evoluindo. O que vai diferenciar é como eu recebo essas relações e como eu entrego essas relações para o mundo. Porque é esse movimento dessa gangorra dar e receber, que vai acontecer a evolução. Então, quem não está no movimento evolutivo vai ficar parado na vida, isolado, sozinho. E isso define a pessoa morre. Tem gente que está morto em vida, está vivo, o corpo pulsando ainda, tentando manter essa pessoa viva, mas ela está morta nos sentimentos. Hoje mesmo eu vi uma foto de uma pessoa conhecida, que uma outra pessoa me mandou, né? Claro que eu não digo nomes aqui, e essa pessoa é um alcoólatra. E ele chegou no trabalho todo inchado do que a bebida já está fazendo com ele. E eu olhei para aquela imagem daquele homem, todo inchado, gente, tipo 6:30 da manhã, o corpo já não está mais aguentando. O corpo já não está mais aguentando a quantidade de bebida. Então, eu olhei, eu vi no semblante, no olhar daquele homem, uma morte profunda. A pessoa está viva porque a força aí está dizendo, você ainda fica, mas ela está morta. Então, em que local nós estamos mortos que não nos deixam evoluir? Qual é a parte de mim que não está querendo ir mais? Qual é a parte de mim que está entendendo que eu não tenho mais coragem de ir mais? E é só você, não é Elisângela, não é vocês me escutando aqui que isso vai acontecer, não. Vocês podem me escutar até 3 da manhã. Se o coração de vocês não estiverem prontos
para evoluir, nada vai acontecer. Nada. Então, depende de vocês. É claro que vir aqui em Elisângela, escutar, fazer uma constelação, isso vai te ajudar, porque a gente não se cura só. A gente só se cura no social, nas relações. A cura humana está nos relacionamentos. Eu vou repetir: a cura humana está nos relacionamentos. Sejam eles bons ou ruins que a gente vivencia. Não adianta se isolar, porque o isolamento vai definhar você. Você não vai a canto nenhum. Entenderam? Então, esse convite dessa live agora é para que a gente abra o nosso coração, os nossos ouvidos, as nossas percepções, nossa intuição, para a gente evoluir com tudo que vai ser falado hoje aqui. Tudo. E a primeira coisa, né, já entrando no assunto, hoje eu vou falar dos 4 sentimentos, porque o tema da live é: eu nunca tratei a minha raiva. Esse é o tema dessa live. Eu nunca tratei a minha raiva. Todo ser humano tem uma raiva escondida. Uma raiva calada, não dita. Então, aonde você não tratou? Qual raiva é essa? Quem você se relacionou para que essa raiva tenha acontecido? Então, para que eu possa decorrer esse tema todo, descortinar todo esse tema para vocês, eu vou começando a falar um pouco sobre a física quântica, né? Não é assim especificamente, mas eu vou trazer para vocês um movimento teórico que diz o seguinte: a gente aprende que a gente tem que colocar para que o ser humano vai se sustentar, mas vai se sustentar nesse mundo capitalista, que é todo mundo quer todo mundo rico, os pais querem filhos ricos. Só que não nos sustenta. É o emocional. É importante aqui que está tendo umas falhazinhas. Então, se não me escutarem, você diz ali, levanta a mãozinha, está falhando. Aí eu repito, ok? Pode falar, Magali. Não, está falhando bastante mesmo. Ah, peraí, só um minuto. Oi. Não, é porque está falhando bastante mesmo. Eu ia até escrever no chat. Pronto, eu vou abrir a porta aqui. Essa semana eu estou mudando a minha internet, porque no local onde eu estou morando, essa minha internet ela não é boa. Ela é muito boa aqui em João Pessoa, mas aqui, especificamente nesse bairro, ela não é boa. E eu estou tendo muitos problemas com isso, então eu vou trocar. Gente, só um minuto que eu vou abrir a porta, porque às vezes quando eu abro a porta do quarto, ela dá uma pequena melhorada, tá? Só um minutinho. Pronto, vamos lá, vamos tentar ver se agora pega. Se não pegar, me pede, repete ali, aí eu repito, tá? Então, vamos lá. Então, quem rege o ser humano é o emocional. Quem sustenta o ser humano é o emocional. Eu mesma, eu tenho exemplos para dizer para vocês de que eu constelo em Brasília vários diplomatas, pessoas inteligentíssimas, vários idiomas, poliglotas, vários certificados. O que vocês imaginarem de certificados internacionais essas pessoas têm? Mas com o emocional destruído, sem conseguir sustentar a profissão, ou sustentando a profissão, mas desmoronado, totalmente travados emocionalmente.
Claro, eu não estou aqui negando a nossa capacidade intelectual de cognitiva. Lógico, eu preciso dessa inteligência. Mas quem rege o ser humano é emocional. Tanto é que, dentro da física quântica, se a gente fosse falar em uma porcentagem, gente, aqui como exemplo, né? A gente poderia dizer que o cognitivo, o racional, ele concretiza 5%. E o emocional, que é do nosso coração, ele é 95%. Então, as leis do universo, eles dizem, basta sentir, né? Para que você possa concretizar ideias. Basta sentir para você concretizar um sonho. Basta sentir para você idealizar algo que você quer. Então, tudo começa nesse campo das ideias, da imaginação, do sentir. Se uma pessoa tem um diploma de médico, mas não gosta de fazer aquilo, ele vai travar. Eu tenho vários exemplos de pessoas com diplomas de medicina que disseram, Eli, eu vim aqui porque houve um grande erro e meu CRM foi cassado e eu não vou mais poder atuar como médica. E a pessoa tinha feito medicina para quê, gente? Para entregar o certificado para a mãe e para o pai. Então, ela não gostava da medicina. Mas para poder justificar para a família que a família tem que ter um médico, ele fez medicina. Então, não adianta o cognitivo dar conta de estudar aquilo se o seu emocional não gosta disso. Tanto é que uma pessoa, às vezes, tem um curso, gente, ela disse assim, eu não tenho nem o segundo grau completo, eu tenho até a sexta série, né, como era. E o que é que você hoje? Eu sou empresário, ganha bem, ganho muito bem. Então, está provado que o emocional, ele rege o humano. Então, esses sentimentos, eles são as nossas águas dentro da gente. É o movimento, os sentimentos têm que estar se movimentando dentro da gente para que a gente possa absorver as relações. E as relações, ela vai ser movimentada pelo amor. É o amor que faz todo o movimento de você se relacionar com a vida. Você tem que amar estar vivo. Você tem que amar sua mãe, amar o pai, para você se sentir bem com eles. Quando isso não está acontecendo, você trunca a vida, você para a vida. Porque o amor é o que move as relações. E essa é a teoria do Bert Hellinger. Dentro dos relacionamentos humanos, é o amor que movimenta tudo isso. E Bert Hellinger, no decorrer de toda a teoria dele, ele foi observando 4 tipos de sentimentos. Um sentimento que ele chamou de sentimento primário, o outro, sentimento secundário, um outro, sentimentos sistêmicos e o metassentimento. Eu vou falar de cada um aqui para vocês. Então, vou começar pelo sentimento secundário. Eli, por que não começa pelo sentimento primário? Para vocês poderem entender como é que se transforma o sentimento secundário para o primário. Ontem recebi uma ligação do meu... Opa, deixa eu dar uma lida aqui, gente. Ontem recebi uma ligação do meu pai e me senti muito mal. Corpo para os seus ouvidos. Por quê? Porque às vezes uma palavra, ela quando é dita, ela vai incomodar a gente. Porque quando entra pelos ouvidos, por esta percepção, aqui dentro está um bloco de gelo, gente, um bloco de gelo, de raiva, de julgamento.
exigência. Muitas vezes ainda a nossa criança está querendo. Eu só vou ser feliz se o papai vier me abençoar. Eu só vou ser feliz se a mamãe disser que eu sou bonita, que acha lindo o que eu faço. E depois que a gente se torna adulto, a gente vai ter que assumir a nossa história. Então, eu estou aqui hoje falando com adultos e adultas, prontas e prontos para assumir a sua história exatamente como foi. E tudo que eu falar aqui, vocês vão entender com cada questão que vocês têm aí na vida de vocês. Então, o amor, ele é o nosso maior desejo. Porque que tudo, né? Porque que tudo está dentro da nossa dor pulsando. Por causa de uma única e profunda questão. Nós queremos ser amados e amadas. Quando a minha alma sente que eu não sou amada, seja por uma mãe, por um pai, por alguém, quando a minha alma não sente que eu sou amada, eu vou criar através do meu ego, que aqui ninguém condena quem tem ego. O ego é para existir mesmo, o ego faz parte da nossa psique. A gente só não pode sustentar a vida com o ego. Mas o ego vai servir para dizer assim, eu por mim. Se eu estou no mundo material, se eu estou no mundo concreto, então é eu por mim. Quem diz isso é o ego. Então ninguém joga fora o ego. Porque como a gente vive meio que numa selva humana, o outro vai vir para tentar devorar. E é o teu ego que vai deixar tudo isso em pé. Então ninguém joga fora o ego aqui. Todo mundo se sustenta também como ego. Como assim, ali? Não é porque eu sou da constelação, sou do movimento do amor, que eu vou permitir que as pessoas cheguem e me digam qualquer coisa. Está todo mundo me escutando, tá? Está escutando? Estão me escutando? Essa última falhou, Eli. Uma. A nossa alma tem necessidade de amar. Travou? Pronto, sério. Então, o amor é o maior desejo da nossa alma. O maior. Por que a alma humana deseja ser amado e amar? A gente deseja essa mão dura mesmo, tá? Eu desejo, além de amar, eu desejo ser amada. E isso não necessariamente, gente, eu estou falando de relacionamentos amorosos, eu estou falando de relacionamentos. Às vezes você não tem uma pessoa para se relacionar amorosamente, mas você tem uma grande amiga, um grande amigo, tem um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã. Então, esse sabor do amor, a gente lembra dentro das nossas percepções mais profundas. A gente lembra desse sabor, desse cheiro do amor, do toque do amor, de ver o amor presente na nossa vida. Sabe por quê? Porque a gente lembra que somos profundamente amados por Deus, pela vida ou pelo universo, como você quiser chamar. Nossa alma lembra. Porque antes de você chegar aqui nessa dimensão, você teve um grande amor na sua vida. Foi o amor de Deus, o amor do universo, o amor da vida. E esse amor disse assim, Eli, você vai. Ah, Eli, você vai descer. Se aqui foi embaixo, se o céu foi em cima, né? Espero ter vindo do céu. Você vai, Eli. Você vai com aquela mulher e com aquele homem, pode ser? Eu disse, pode. Só que a gente não lembra dessas memórias. A gente não lembra. Mas eu disse, posso, eu quero. E eu vim. Então, o primeiro sim que a gente recebe
da materialização da nossa existência é o sim de Deus. Então, a gente vai percorrer essa vida inteira aqui, depois que a gente chega aqui, que a gente vê o teatro, que é um pouco esse mundo, o teatro humano que é aqui, que a gente vive um movimento teatral. Né? Uma coisa é o mundo capitalista, que exige a gente um comportamento, e outra coisa é o nosso espírito, que é. Então, conciliar esses dois mundos, muitas vezes a gente precisa de um teatro, de um sim sem concordar. Só que a gente, na maioria das vezes, faz demasiadamente esse sim sem concordar. E aí a gente rompe com a nossa alma. A gente rompe com a nossa essência divina, com a nossa ingenuidade de criança. E fora as coisas que a gente vai viver que truncam nossa vida com a nossa mãe e com o nosso pai. Então, a gente vive com eles relações que a gente esquece desse amor. Esquece desse amor. Desse amor primeiro com Deus, com a vida, com o desejo de ter vindo aqui para essa terra. Esse desejo tem que ser resgatado a partir de agora. Porque foi você que pediu para vir com esse pai e com essa mãe que você convive hoje. Eu estou falando espiritualmente, na tua essência. Você pediu. O que é claro que o que essas pessoas nos fazem que não são bom, a gente vai precisar dar um limite a elas, seja pai ou seja mãe. Então, gente, o que é que Bert Helling falou sobre sentimento secundário? Sentimento secundário é aquele sentimento dramático. É o sentimento aonde eu faço drama. Quem é que, na maioria das vezes, estão nesses sentimentos? E aí, pasmem, são as vítimas. Ele fez isso comigo. Ele me abandonou, ele me traiu, ela me traiu, me abandonou. Então, o sentimento secundário, ele perpetua os padrões familiares de dor. Eles perpetuam. Então, a capacidade de transformar esse sentimento está em cada coração que está escutando isso. Porque o sentimento secundário, ele não coloca você como coautor e participante do que você atrai. É apenas do mundo para você. O meu pai fez isso, a minha mãe fez isso. O sentimento secundário, ele é um sentimento que aparentemente ele tem força. Porque você diz assim, eu estou com ódio daquele homem, porque me traiu. Então ele vai ver. Vou pegar o cartão dele, o Black, né? Porque a gente não é pouco, e vou gastar inteiro. Aí é aquela mulher que gasta o cartão de 20 mil de limites, é aquela mulher que se vinga, ou aquele homem que se vinga daquela mulher que traiu. Então, aparentemente, os sentimentos secundários, eles têm muito mais força, porque a pessoa une o ego e a dor. Então, ela disse, eu vou me vingar. Quais são os sentimentos secundários? Vingança, raiva, ódio, tristeza, a própria tristeza, sabe, gente? Quando tem pessoas, né? Eu constelo pessoas que elas já têm a narrativa pronta para escrever a sua tristeza. Ela tem a narrativa completa, gente. Então, as vítimas que não dão o braço a torcer, que é o seu ego, diz, não, fui eu, fizeram comigo, fui abandonada por uma filha, pelo um filho que eu tanto dei.
Então, o sentimento secundário, ele é dramático. Dramático. Ele conquista a vida ali. Conquista. Por quê? Porque ele está unido, parceria com o ego. Ele está na parceria. O ego da gente é forte. E o ego é forte. Então, quando o sentimento secundário, ele diz assim, né, eu vou trazer esse exemplo de traição. Ele me traiu, o ego não vai deixar barato isso. O ego vai dizer, peraí, ele vai ver. Ele vai ver. E aí você vai para o movimento da vingança. Então, o movimento secundário, ele é ativo, tem ações, ele pensa, ele se vincula ao ego, ele move a vida, ele move. Só que vai acontecer uma questão. Depois de tudo isso, a pessoa quando diz assim, antigamente tinha muito isso, né? Secundário, gente, por exemplo, quantas aqui no Nordeste, né? No meu Nordeste aqui, quantas pessoas dizem assim, nossa família tem briga com a outra família. Então, tem muitos casos de famílias que uma tem briga com a outra. E isso é muito dentro mesmo aí das novelas da Globo, né? Então, as novelas da Globo, elas passam muito esse sentimento da Globo e qualquer outra novela, tá, gente? Passam muito esse sentimento dramático. Porque o sentimento dramático, ele instiga um movimento dentro da gente de vingança, de raiva, de ação. Ele, aparentemente, ele é mais ativo, né? Então, quando nessas famílias, antigamente, um pai brigava com um pai de outra família, a família inteira tinha que se intrigar, né? A gente fala se intrigar aqui, ficar brigado mesmo, né? Ia nascendo outros membros e já ia passando aquelas novas gerações que aquela família está brigada com a gente. Então, ela perpetua esses sentimentos. Ele faz um movimento de perpetuar aquela dor. E as pessoas acabam tendo raiva. Por quê? Porque passou a ser uma cultura da família. Uma cultura imensa ter raiva daquela outra família. Entenderam? Então, dentro desse sentimento dramático que se une com o ego, o que é que acontece? No sentimento dramático, você não se coloca como ativa na sua própria vida. Então, não é você que faz isso com você. É o outro que faz comigo. Ele me traiu, ele me abandonou, eu fiz tudo por ele, ele não fez nada. Mas por trás de todo esse movimento, né, que está acontecendo, está o papel da vítima. E o que é que as vítimas, gente? O que é que as vítimas querem? As vítimas não querem curas, não querem curas. Elas querem aliados. Eu, como terapeuta, já peguei um macetezinho de vítimas. Eu constelo vítima. O Bert Helling não constelava, né? Ele é ele, né? E daí a vítima, a primeira coisa que ela faz é o seguinte, né? Ela chega para você e chora compulsivamente. Compulsivamente. A gente até brinca dizendo que são lágrimas de crocodilo, né? Porque ela chora e ela já tem todo um esquema cognitivo, narrativa, na narrativa dela, para dizer o que o outro fez. E o que é que a vítima ganha? A vítima ela quer aliados. E ela ganha alguma coisa, até sustento de vida, a vítima ganha com a historinha dela.
Quantas pessoas eu já aconselhei que ela disse assim, eu não consigo emprego. Porque a narrativa dela é de que não consegue. E, no fundo, ela está lá presa a alguém que está sustentando ela. Então, é mais fácil o quê? Manter uma narrativa de que não consegue ou ser sustentada. Ou ir trabalhar, aliás. É mais fácil manter a narrativa. Então, lembrar que toda vítima ela é dramática. Isso eu estou falando aqui, seja uma mãe, um pai, um filho, um vizinho, um amigo, uma amiga, você vai perceber a dramaticidade. Não é paixão, não é força de vida, é drama. Nunca é a partir de eu faço, eu também. Não há o quê? Não há o que eu vou falar agora, que a gente já vai para o outro sentimento, que é o sentimento primário. Primário. Então, o sentimento primário, ele tem uma diferença do sentimento secundário, que é o seguinte: no sentimento primário, você faz a reflexão do que aconteceu. Se a gente fosse resumir aqui, é só isso. Reflexão do ato. Então, toda vez que acontecer algo na minha vida, eu vou refletir. Aonde estão os meus 50% e os 50% dessa pessoa que aconteceu isso, que chegou até a mim. Então, o sentimento primário, ele tem o ego, porque o ego já faz parte da tua psique, mas ele tem a reflexão. E quem é que nos dá a capacidade de refletir? As nossas emoções. As nossas emoções fazem isso, levam a gente a refletir. Então, quando acontece qualquer coisa, gente, porque esse mundo que a gente vive é o mundo dos acontecimentos, é o mundo da dualidade. Então, não adianta você colocar, né, como hoje em dia, né, nas redes sociais, aquela perfeição que é uma vida, que não existe isso. Todo ser humano passa por questões boas e ruins. Todos. Só que o que vai diferenciar se você vai ter a força para movimentar tuas águas, os teus sentimentos, é se você pega o que aconteceu e você vai, vamos supor aqui, aconteceu uma morte, vamos dizer, uma morte de alguém da sua família, uma pessoa morreu, vou colocar aqui, morreu. Você vai ter dois caminhos. Ou ir para um sentimento primário ou secundário. Se você correr para o sentimento secundário, você vai passar a vida inteira lamentando aquela morte, presa àquela pessoa, sem deixar a pessoa partir. Que a morte, por mais que doa, todos nós vamos chorar, desmaiar, vamos fazer um escândalo quando alguém morrer. Mas é um direito da pessoa morrer. É um direito. É a linha mais justa que o universo ou Deus deixou para a humanidade. Você seja o que você quiser aqui, rico, pobre, orgulhoso, egoísta, seja o que você quiser. Mas na hora que morrer, vai todo mundo para o mesmo canto. É a linha mais justa que tem. Então, uma pessoa morreu, por exemplo. Então, são as suas águas secundárias ou para um sentimento primário. Como é que uma pessoa vai para um sentimento primário, secundário, na hora que alguém morre? Ela vai manter esse discurso, ele morreu, eu não tenho mais desejo de viver, eu não tenho mais força, e ela vai viver nisso, vai viver nesse luto, para sempre. Já a pessoa que decidiu ir para o sentimento secundário, primário, ela vai chorar, ela vai fazer tudo normal, como a humanidade dela permite. Nós somos humanos, gente. Temos nossa parte divina, mas nós somos humanos. Então, dentro do sentimento primário, ela vai dizer: eu estou sofrendo, vou viver todas as fases do meu luto. Mas eu libero você para morrer.
e eu permanecerei aqui viva. Eu permanecerei. Se você refletir, você continua. Eu continuo no meu caminho da minha vida. No caminho para minha evolução. Então, a evolução só vai acontecer quando você decidir refletir o. Deixa eu refletir. Nossa, foi porque eu me doei um pouco mais naquela relação. Porque está vindo muitos clientes para mim. Vindo com mais amor. Então, a reflexão é o movimento que a gente vai tirar tudo o que aconteceu do inconsciente e trazer para a consciência. Quando eu reflito, eu utilizo os meus sentimentos. Eu vou sentir a vida. Parece bobo, gente, mas as pessoas não estão querendo refletir essa simples palavra. As pessoas muitas vezes me procuram para fazer uma terapia, elas querem o efeito que eu chamo de Rivotril. Tomar a pílula e 2 minutos dormiu. Elas não querem refletir qual é a parte delas. Que 50% ela está trazendo aqui para que tudo isso esteja acontecendo aqui e agora. E essa reflexão, essa continuação, essa evolução, ela é até o fim da vida. Eu lembro, quando eu li o livro do Bert Hellinger sobre a autobiografia dele, que ele escreve lá numa parte que ele estava muito doente na UTI, ele deu uma melhorada, e quando ele voltou, ele olhou para a esposa dele, a Sophie Hellinger, e disse assim, Sophie, eu sei onde é que está a minha questão, vamos abrir uma constelação. E lá no hospital, o Bert Hellinger abriu uma constelação dele e deu em quê? Na mãe dele, questão com a mãe dele. O Bert Hellinger, aos 90 e poucos anos de idade, ainda emaranhado com a sua mãe. 94 anos de idade. Então, isso significa que a reflexão do que hoje está acontecendo comigo é de você. Você não tem que estar perguntando a ninguém. Ei, olha, vem cá, tu sabia disso? Ei, não. Se você se fingiu de cega, surda e muda diante de uma situação, ou você toma que foi você, ou você vai ficar no sentimento secundário. Ele me abandonou, ele me traiu, ele foi injusto, não pagou meu salário, ele fez isso, ela fez isso. Porque aí é muito fácil. É fácil demais a gente dizer que o outro me traiu, que o outro me abandonou, que eu não consigo emprego. É muito fácil. É melzinho na chupeta, né? Agora, cadê os seus 50% que você se fez de cega? Cadê os seus 50% que você se fez de surda e de muda? Você não disse, para, não vai acontecer mais assim. Cadê? Você burlou, você enganou a sua intuição, porque você sabia o que estava acontecendo. Então, não coloque responsabilidade dos outros, aquela que é para você executar. Então, nós não podemos, depois de adulto, colocar-nos perante as situações com uma menininha que sofreu lá atrás. É lógico, gente, que as nossas dores são reais. As nossas dores são verdadeiras.
Tem muita gente que foi abandonada, negligenciada, excluída, mas, de alguma forma, tem um campo sexual que levou você para vivenciar isso. Oi? Gersilda, você pode fechar seu microfone, por gentileza? Gersilda? Oi? Você pode fechar seu microfone, por gentileza? Senão dá microfonia aqui. Ah, é para eu fechar, né? É, obrigada, querida. Ainda está fazendo peixinho frito, né, na sexta. Vou fechar. Pronto, tá beleza agora. Então, gente, cabe a nós. Cabe a nós refletir o que chega na nossa vida. E lembrando que nós não somos vítimas de nada. Nada do que nos acontece. Eu não estou falando aqui para vocês de um campo onde nunca não aconteceu nada na minha vida, não. Eu não estou falando desse campo, não. Eu estou falando de um campo que eu daria um livro à minha história. Vocês não sabem quem era a Elisângela. Uma pessoa boba, uma pessoa que todo mundo chegava e fazia como queria. Ninguém nunca diria que eu podia estar hoje aqui falando com vocês, liderando um tema. Então, eu não estou falando de um canto onde eu não sei, não. Eu sei do que eu estou falando, porque eu vivi muitas coisas. Então, gente, o sentimento primário, ele é mais difícil. Ele, aparentemente, ele vai ser mais fraco. Por que ele é mais fraco? Aparentemente, para esse mundo que a gente vive, esse mundo da dualidade. Porque o mundo da dualidade que é assim, ó, olho por olho, dente por dente. O que é que acontece? E o mundo que eu estava onde? Não, eu me fingia que eu não sabia de nada. Travou, né? Onde eu estava? Ela vai trazer esse movimento das águas, do amor, aonde eu estava quando tudo isso aconteceu. Eli, eu estava olhando para a solidão da minha mãe, só que eu olhava pela alma, eu olhava pelo amor cego e emaranhado. Mas naquele momento que eu estava olhando para minha mãe, para a solidão dela, eu liberei ele para ir. E essa liberação não é uma liberação verbal, né? É no fingir. Estou vendo, estou ouvindo, estou fazendo nada aqui. Ah, deixa, vem, traz. Ah, a liberação é feita assim, gente. Amor, vou chegar atrasado. Ah, é? Uhum. Porque é você que não está mais disposta a se relacionar, a ter relações sexuais. É porque é você que está olhando para a dor da sua família. Compreenda que você não é vítima. Uma parte sua prometeu à mãe: eu fico na solidão com você, mamãe. E você cresceu e não trabalhou, não refletiu sobre essas dores. Primeiro, porque não lhe colocaram na terapia. Segundo, porque você era uma criança e você travou isso, jogou a dor para o inconsciente, para não refletir. Mas agora, como adulta, depois que sofreu essa dor da traição, da perda, da falência, do não casar, do perder um filho, uma filha, é a hora. É a hora da reflexão, de trazer do sentimento secundário para o sentimento primário. É muito pequeno a linha que une o sentimento primário para o secundário. É só uma palavra: reflexão.
aonde eu estava, para onde a minha alma olha. Por que que eu brigo com meu pai? Aonde minha alma é fiel à minha mãe para que eu defenda e exclua meu pai? São reflexões sistêmicas. Tá, então daqui a pouco eu respondo essa pergunta, tá? Porque tá bem grandinha, daqui a pouco eu respondo, senão eu vou coisar aqui. Então eu sou psicopedagoga, gente, e na psicopedagogia a gente trabalha com muitos teóricos, né? Como Vygotsky, Piaget, Emília Ferreiro, né? E esse pessoal, essa galera toda aí da pedagogia, né? Da psicopedagogia, eles dizem assim: deixa a criança refletir, perguntar. Então, quando a criança diz assim, ô mamãe, o que é aquela luz redonda brilhando no céu? E a mãe vai dizer, se ela tiver paciência, é a lua. É a lua, filho. A lua que ilumina a noite. O que aconteceu nesse simples diálogo? Aconteceu um conhecimento. Ele aprendeu a vida. Aprendeu o que é uma lua. As percepções deles tomaram e formaram uma ideia de que a noite tem lua. Então, quando eu reflito, eu apreendo as coisas. Eu movimento o que está parado dentro de mim de raiva, de dor, de abusos. Até um abuso sexual tem que ser refletido. Uma traição, uma morte. Para que a gente tome essa força de refletir e curar. Então, a distância entre o sentimento primário e secundário é a reflexão. E dentro da reflexão vai acontecer dois movimentos que eu falei para vocês. É a continuação da vida e a evolução, que é uma coisa só, né, gente? A continuação da vida e a evolução. Gente, eu vou me despedir aqui do pessoal do Instagram. Gente, eu vou fechar aqui o Instagram. Eu faço isso mesmo, de propósito, dar esse gostinho aqui a vocês, para saber o que é que acontece toda segunda-feira nas lives fechadas e gratuitas comigo, aqui pelo Google Meet. Quem quiser, na bio do meu Instagram tem a comunidade, onde você recebe os temas que vão acontecer e o link toda segunda. Beleza? Um abraço e até a próxima. Entenderam, gente? Então, o que é que acontece com o sentimento primário? Ele vai fazer você refletir. Ele quer você em contato com o seu espírito, com a sua força maior, com o caminho da evolução. Então, uma vez que vocês entenderam o que é o sentimento primário e o que é o sentimento secundário, a gente vai para um outro agora, para vocês saberem, gente, como existe movimentos que a gente precisa fazer para que a gente dê conta, da gente mesmo. Eu preciso dar conta de mim. Eu preciso dar conta da força que está em mim, no meu espírito. Sou eu que vou dar conta disso. Eu não vou esperar que o meu amor, que o meu marido, que a minha mãe, que o meu pai faça isso por mim. Eu dou conta de mim. Quando essa frase estiver pulsando dentro de você, a sua vida vai acontecer. A sua vida vai acontecer. Então, o próximo sentimento que Bert Helling fala, que muitas vezes a gente diz assim, não, Elisângela, mas eu refleti, eu já tirei a raiva de dentro de mim, mas a minha vida está travada, eu não consigo ir mais. Então, muitas vezes, a gente está não com o sentimento primário nem secundário, mas com o sentimento que ele chamou de sentimento sistêmico. E é por isso aí, né, por esse motivo aqui, que também é importante o processo terapêutico, vincular-se a uma terapeuta. Porque o que é o sentimento sistêmico? O sentimento sistêmico é aquele sentimento que a gente chama de sentimento transferido. Transferido.
transferido. Eu sou igual a professora, tá, gente? Eu só consigo dar aula escrevendo. Então, é sentimento transferido. E da onde vem os sentimentos ali, pelo amor de Deus? Já basta o que eu vivencio diretamente, né? Porque o sentimento primário e o sentimento secundário, você está aqui, ó, na real com a pessoa, no teto, olho a olho com a pessoa, entendeu? O sentimento primário e secundário está aí. Está nesse processo aí. Você viveu isso. Aconteceu. Você viu com os olhos, com os ouvidos, sentiu com o nariz, com a boca, com a pele, com o teu espírito, com a tua intuição. No sentimento sistêmico transferido, aconteceu lá atrás. Aconteceu lá atrás. E aí, né? Nesse acontecimento, então, vou repetir para vocês poderem entender. O sentimento primário e o sentimento secundário, você vivenciou diretamente com essas pessoas. Diretamente, com a mãe, com o pai, com a vizinha, com o marido, com o ex, com a namorada, com qualquer pessoa que você viveu, concretizou uma relação e algo ficou truncado. Então, esse é o sentimento primário e secundário. O sentimento primário e secundário. O sentimento sistêmico que Bert Hellinger nos traz, que é o terceiro sentimento, é aquele sentimento adquirido, transferido de geração em geração. E aí, né, o caldo vai ficar um pouco mais grosso, porque muitas vezes você diz assim, eu não sei por que eu não consigo engravidar. E quando você abre uma constelação, você transferiu o sentimento de medo de morrer no parto, como a sua bisa morreu. Entenderam? Como é que é um sentimento sistêmico? Você não vivenciou isso. Você não experimentou com as suas percepções isso. Mas aconteceu aonde ali? Então, isso significa, e é importante vocês saberem, que tudo o que aconteceu no sistema é guardado no que Bert Hellinger descobriu, se chama memória sistêmica familiar. Você é um ser sistêmico. Não adianta você querer ser você por você. Dentro de você contém 7 gerações para trás, do pai e da mãe. Tudo que esse pessoal viveu nas relações está guardado na memória sistêmica familiar. E se houve exclusões, porque vai haver negligência, abandono, traições, roubos, suicídios, falência, fica gravado com mais força, porque são os sentimentos secundários que essas pessoas vivenciaram. E alguém vai querer equilibrar isso. Alguém vai querer dizer, então eu resolvo tudo isso que aconteceu lá atrás, de dor. Está travando, né, gente? Então, gente, esses sentimentos sistêmicos mostram que nós somos sistêmicos. Só um minutinho. Ditames de legado das emoções, das relações que aconteceram nas gerações passadas do meu sistema familiar. Então, você é a sua família dentro de você. A brincadeira é liberar o que não foi bom dessa família, certo? Eu vou ver aqui o que é que a Terezinha... Oi, Terezinha. Oi, Terezinha, pode falar. Não está conseguindo?
Deixa eu ver aqui, então, aquilo que a pessoa colocou. A Magali colocou assim: mas quando o sentimento de raiva advém do assédio rotineiro do ambiente do trabalho, chefia direta. Não saber lidar com a hierarquia. Travou? E agora? Voltou, gente? Voltou. Então, significa que você precisa entender essa hierarquia que existe em qualquer ambiente, para aprender a lidar com isso. Sabendo que quem fez algum tipo de enfrentamento foi demitido, perdeu o emprego. Quem enfrenta é porque está querendo denunciar, né? Está querendo ser a justiceira, né? E aí não vai lá, faz seu trabalho e volta para casa, né? Chega lá nas relações do trabalho, se identificou com a mãe ou com o pai que também foi injusto, perseguidor, na psique e na alma identificou com isso e está dizendo, né? Já que eu não me vinguei, nem provei que a mamãe era injusta, eu vou provar que esse chefe é injusto, entendeu? Então, o padrão de comportamento com a mãe e com o pai vai ser levado para qualquer outro ambiente. O medo da perda do emprego é uma realidade que muitas vezes nos faz refém desse sentimento. Neste caso, acho que sim, somos vítimas do ego das pessoas despreparadas, que ocupam chefias e que usam disso para assediar, maltratar e humilhar pessoas. Sim, com certeza, a gente está num jogo, né, da vida, e na vida, dentro desse jogo, a gente vai ter todas as peças de xadrez, do peão ao rei e a rainha, que fazem diversos movimentos das relações. O que vai fazer você sair ileso disso tudo são as ordens do amor dentro de você. Então, se você chega, né? Eu também, mais uma vez, eu vou dizer aqui a vocês, né? Eu também antes de eu ser consteladora, eu trabalhava em serviço público e eu sei o que você está falando. Então, eu soube sair daquilo tudo porque eu não ia lá denunciar, eu não ia lá provar que ninguém estava assim ou assado, eu não ia lá querer ser maior do que minha chefe. Fazia meu trabalho, ganhava meu dinheiro e deixava o jogo acontecer. E é tão lindo, gente, isso, porque eu posso dizer a vocês que tive, sim, pessoas que me perseguiram. E em algum momento, assim, depois que a gente sai disso tudo, a gente sai ileso disso tudo, a gente olha para trás e vê onde as pessoas estão hoje. Estão hoje em locais, e já estiveram em locais que eu nunca quero estar. Nunca. Locais difíceis. E eu não passei por isso. Elas passaram. Aí a outra pessoa pergunta assim, Eli, e quando a mãe não foi abandonada e não sabemos a quem do nosso sistema estamos sendo fiéis, o que fazer? Olha, é o seguinte, numa constelação familiar, a gente consegue chegar de forma exata onde isso aconteceu. Exata mesmo, tá, gente? É bem matemático, dentro do meu método, né, o baralho sistêmico. A questão é o seguinte, vai depender do tema que a pessoa me traz. Então, ela está falando sobre abandono. Se ela vier dizer, não, eu tenho um sentimento de abandono e não sei de onde isso veio, que é o que você está falando aí, é justamente esse terceiro sentimento que o Bert Hellinger traz. É bem provável que tenha um sentimento de transferência, sentimentos de outras gerações. Então, a constelação familiar, através do meu método baralho sistêmico, eu consigo chegar a isso bem precisamente. Certo? Todo mundo conseguiu escutar até aqui? Tá de boa? Certo, vamos seguindo. Então, o sentimento sim, né? Obrigada, gente. Então, o sentimento sistêmico, ele é tudo o que aconteceu no meu sistema familiar, é a condição de eu ser hoje. Eu sou Elisângela porque tem uma história sistêmica familiar pulsando dentro de mim. Qual é o movimento da minha pessoa adulta, da minha mulher, da minha persona adulta? Limpar tudo que eu vivi no meu sistema e que não foi bom. Tudo que eu vivi, gente. Vivi muitas coisas.
A minha criança sofreu, me sentiu abandonada. Mas eu olhei para tudo isso e disse: foi assim, mas não vai ser mais. Porque eu peguei dentro dos sentimentos, eu peguei tudo aquilo que aconteceu nos sentimentos do meu sistema. Em algum momento eu vivi como sentimento secundário, mas depois eu refleti e trouxe isso para o sentimento primário. Então, o sentimento sistêmico, ele é aquela dor que você não sabe por que você atua daquele jeito na vida, porque tua vida trava em alguma questão, né? Como esse exemplo que eu dei, da pessoa que diz, eu não consigo engravidar. E quando a gente vai ver, ela está honrando o medo, né, que o sistema teve quando a bisavó morreu no parto. Ela teve um medo imenso, o sistema ficou, que a gente chama de contração, ficou, ela morreu, deixou uma criança, então o sistema todo, gente, fica assim, ó, a memória dele, a consciência fica assim, ó, travado. E aí, como não há uma reflexão, isso é passado na memória sistêmica familiar. Diga, Elizabeth. E boa noite a todas. Elis, acredita que eu passei por isso? Hum. Eu tive 2 gravidez e eu sempre morri de medo de engravidar, né? Quer dizer, eu sei que eu tenho 2 filhos no céu, né? E toda vez que eu estava grávida, eu morria de medo. Eu achava que eu ia morrer, sabe assim? Tanto que eu não consegui, eu não tenho nenhum filho aqui na Terra, os 2 estão no céu. E depois, uns 2 anos atrás, que eu descobri que a minha avó morreu de parto. Olha. Aí que eu falei assim, meu, por que eu tinha tanto medo de engravidar? Mas era isso, eu já estava nas células, né? Eu não consegui. Olha aí. Foi muito real o que você está falando aí. Eu senti na pele, eu não sabia que medo terrível era esse que eu tinha quando eu engravidava, tanto que eu não segurei nenhum, devido a esse medo. Que gritava, sabe, assim, dentro de mim, e eu não sabia explicar. Depois que meu pai me falou que foi isso. É. Foi isso, né? Pois é, aí a consciência familiar ficou medo, assim, ó, comparado, assim, as cenas ficaram assim, ó, estática dentro da memória sistêmica familiar. Como não houve reflexão, né? O próprio sistema não foi conversando com os que iam chegando, né? Reverenciar a memória de quem viveu na nossa família, dos mortos, isso libera, ritualiza a dor. A gente precisa ritualizar nossas dores. Então essas memórias, isso que você trouxe como testemunho hoje é muito importante, porque essas memórias que estão pulsando e elas são passadas de geração em geração, elas acontecem e se materializam na vida dos descendentes, gente. Infelizmente, né, o teu exemplo, sabe, de dizer eu não consegui ter um filho aqui materializado, foi essa memória que disse, olha, tira logo essa criança para poder não acontecer com ela também. Então, infelizmente, muitas coisas que a gente não consegue realizar nessa vida, elas estão encaminhadas, né, movimentadas por esses sentimentos secundários, sentimentos sistêmicos que travam a nossa vida. São esses sentimentos, gente. E é por isso que ir para a reflexão, ir para a evolução do autoconhecimento vai fazer com que a gente reflita cada coisa que acontece. Sabe aquele diário que, quando a gente completa 15 anos, a gente recebe da mãe ou do pai? Aquele diário, ele é muito importante, porque é o que vai acontecendo. Eu não sei se vocês receberam, eu ganhei, nos meus 15 anos, um diário daquele. E eu lembro que aquele diário me ajudou muito. Né? Eu ganhei, nos meus 15 anos, um diário. E tudo que ia acontecendo, eu ia escrevendo. Por que se dá diário a uma pessoa de 15 anos? Porque ela está com os hormônios
em ebulições, ela está transformando a persona dela de criança para adolescente, ela está mudando a personalidade dela, né, a psique dela, e escrever é uma programação neurolinguística. Ela reflete, quando a gente escreve, a gente usa o cérebro, a gente usa a memória de recontar a história como foi. Então, quando a gente reflete numa dor, e basta a gente se perguntar, em momentos mais inusitados que vocês tiverem, né? Lavando os pratos, varrendo a casa, tomando um banho, caminhando, e se perguntar, por que isso está acontecendo na minha vida? Eu vou dizer para vocês, quando era no início, eu não tinha dinheiro para fazer terapias. Não tinha R$ 1 para pagar terapeuta nenhum para me curar. Mas eu precisava me curar. E eu criei isso, eu me trancava no quarto, colocava um espelho, uma música instrumental, Kennedy, Enya, e eu começava a me perguntar somente, por que eu fui traída? Eu só comecei assim. Não estou entendendo essa minha traição. Mas, rapaz, 17 anos de relacionamento, que eu fui traída? Para onde é que eu olhava, hein? Aí me concentrava no silêncio, na música. Deixava aquela música tomar conta do meu corpo e abria meus olhos e olhar para frente do espelho para mim. Elisângela, você sabe por que você foi traída? Me diga, Elisângela. Eu estou conversando com qual Elisângela aqui? Com a minha consciência maior, com a minha onipresença, onisciência, onipotência, porque eu sou centelha divina. Por sermos centelhas divinas, nós temos capacidades e autorização da vida de Deus, do amor, de refletirmos e mudarmos nossa história através do que Ele nos deixou, do poder divino dentro da gente. E eu ia refletir sobre isso, refletia, e chegava pessoas para me dizer uma coisa, eu recebia uma mensagem, uma reflexão diferente, e tudo ia acontecendo. Eu comecei na minha casa, no meu quarto. Não comecei num divã, não, nem fazendo constelação, não. Eu comecei sozinha. Mas porque eu tive a coragem de refletir aonde eu sou responsável por isso que aconteceu. Sou eu. Sou eu que atraí esse homem, essa doença, essa falência. Vocês precisam refletir agora. Seja lá a dor que estejam vivendo, tem sempre uma pessoa que vive uma dor maior. E refletir. Por que eu estou vivendo isso? Aonde eu estou que eu quero viver isso? Eu quero viver isso, essa dor. Nós desejamos viver na infelicidade. Porque a gente tem medo da felicidade. A felicidade assusta, porque leva a gente para longe da família da gente. Travou, né? Voltou agora, eu parei. Eu vi que travou, eu parei. Então, o sofrimento, ele se torna mais fácil. Facilidade. Não fui eu estava quieta. Fiz sopa para ele, lavei roupa dele, né? Falando assim de exemplos. Eu estava fazendo. Mas tinha uma parte em você que você não queria,
que você desejou a infelicidade, que você foi traída, tenha uma parte em você. Então, quando a gente não trata a nossa raiva, que é o tema dessa live, eu nunca tratei a minha raiva. Você nunca tratar a sua raiva significa que você nunca quis ser responsável pelo que aconteceu. Tá bom demais dizer que foi o outro. Você está ganhando alguma coisa em manter a sua raiva. Você está ganhando. Não se iluda. Manter a raiva está tendo um ganho quando eu mantenho a minha raiva. Eu estou ganhando alguma coisa. Às vezes uma atenção, só uma atenção, gente, da irmã, da mãe, do pai. Às vezes eu ganho dinheiro mantendo a narrativa da raiva. Mulher, eu não tenho nada hoje. Tu podia me prestar R$ 30? Você está mantendo. Alguma coisa você está ganhando. O que você está ganhando mantendo-se na raiva? Reflita. O que eu ganho me mantendo nesse mundo da raiva? O que eu não quero assumir que sou eu? O que eu vou perder quando eu disser que sou eu? Então, esse movimento, sair do movimento secundário para o movimento primário, é assumir uma autorresponsabilidade. E o outro sentimento, o último sentimento que Bert Hellinger nos chama, é o metassentimento. É o metassentimento. Então, esse último, né, sentimento que o Bert nos chama, que nos deixou, é o metassentimento. E o metassentimento, ele é o sentimento do amor. É o sentimento sem paixão. É o sentimento porque você precisa atuar daquela forma. É o sentimento que vocês me vê atuando. Menina, a Elisângela é muito verdadeira, ela é muito direta. É porque eu corto a ferida da dor. Eu rasgo a ferida para depois jogar pitadinhas de amor. É o sentimento que tem compaixão, metassentimento. Ele não tem pena. Ele tem compaixão. Ele vê você atuando, você sentindo a dor, você chorando, mas ele diz, eu estou fazendo pelo seu bem. Quem é que também trabalha com esses sentimentos? Os médicos. Os médicos, eles chegam numa sala de cirurgia, ele vê uma pessoa toda quebrada, ele olha e diz, vai precisar torar um pouquinho mais aqui para costurar ali, para fazer isso, e ele faz. Ele não fica, ai, meu Deus, mas meu Deus, ai, que dor, olha que coisa a perna dessa pessoa. Não, ele faz, ele atua. Então, o metassentimento vai fazer você olhar para o seu sistema. Abram o coração de vocês porque eu vou dizer. O metassentimento vai fazer vocês olharem para o sistema familiar e dizer para o sistema familiar: essa dor é sua, mamãe. Essa dor é sua, meu pai, não é minha. Eu sinto muito. Isso é uma atuação com o metassentimento. Eu olho para o outro e eu permito no meu espírito que o outro viva a dor dele, para que ele possa evoluir. Eu posso dar um exemplo para vocês, um exemplo até cristão sobre isso. A atitude de Maria
estar ao lado de Jesus na cruz foi uma atuação com um meta-sentimento. Ela não disse, meu filho, me dê sua cruz para eu levar. Ela aceitou o destino do filho dela. Ela viu, né? Ela viu. Maria viu o sofrimento do filho, era real. O filho sangrando, levando peso nas costas. Mas o que foi que Maria fez? Ela condenou quem estava fazendo isso? Ela entregou o seu filho para o destino grande que ele veio fazer. Você pode ajudar a sua família. Você pode levar sua mãe para o médico. Você pode fazer uma boa ação. Mas os seus sentimentos no seu corpo têm que dizer, é dele essa dor. É dele essa cruz. É dele essa doença, essa falência. Eu posso encaminhar para uma pessoa que vai ajudar, mas é ele que vai querer evoluir. Não sou eu. Por ele. Que o emaranhamento da gente é justamente aí. A gente querer atuar pelo outro. Mas é atuar mesmo, tá, gente? Peraí, mamãe, que eu vou resolver isso. Olhe para o pai, né? Você fez isso com a mamãe, tarará, tarará. O que a gente se tornou da mãe? O cão de guarda. O advogado, a advogada. E a gente se tornou isso para a mãe. Para o pai, a defensora das causas, dos injustos. Mas a gente não refletiu. Por que o espírito daquela mulher, que é minha mãe, atraiu isso? Qual é a parte que Deus quer que ela evolua com essa questão? Então, a gente fica no que Bert Helling chamou de arrogância, querendo resolver tudo para o nosso sistema. De salvadora. Para sair bem, né, na historinha. Então, estar no meta-sentimento é a gente ter o sentimento sem emoção, sem pena. É concordar com o que está por trás daquela cena. O que é que tem por trás de uma mulher que é a minha mãe, que é traída? De um pai que é traído. O que é que está por trás deles, dentro do espírito dele, que eles vão precisar evoluir assim? Eu posso dizer, para mim não serve esse modelo, mamãe. Eu sinto muito. Para mim não serve. Para a senhora, por enquanto, está dando certo. Entenderam? Deixa eu ver aqui uma pergunta. E quando não sabemos exatamente de quem vem o sentimento secundário, pai ou mãe, podemos fazer frase sistêmica para os dois? A gente sempre vai saber, sabe assim, onde é que está a minha raiva? Né? Por que eu estou sentindo essa raiva? Então, o sentimento secundário a gente consegue detectar das relações que a gente manteve. Então, eu briguei com minha mãe, briguei com meu pai. A gente vai saber, né? Porque a gente vivenciou, né? Aquelas relações. Então, de alguma forma, a gente vai saber de onde é que ela está vindo. Então, e quando é um sentimento sistêmico que a gente não sabe de onde veio,
a gente vai tentar fazer esse movimento cognitivo da própria história da nossa família e refletir, nossa, eu estou com raiva disso daqui, será que tem alguém lá atrás que também tinha raiva? Quando o sentimento secundário, né, Silvia? Eu não sei se eu estou entendendo bem sua pergunta. Quando o sentimento é secundário. E quando... quando você tem tristeza, olha, assim, eu posso te responder filosoficamente, mas é claro que dentro de um campo de constelação eu consigo ver uma coisa mais precisa, né? Então, a pessoa traz um sentimento de tristeza, aí você tem que, assim, sem você abrir um campo de constelação, parar e pensar, né? Fazer uma imagem assim da sua família. Peraí, minha mãe é triste? Não, minha mãe é uma pessoa alegre, brinca, faz piadas, é uma pessoa espiritualizada também. Então, não é da minha mãe. É do meu pai? Não, meu pai também não é assim. Aí você vai tentar decorrer um pouco os seus avós. E daí você vai tentar fazer esse esquemazinho mental para saber se teve alguém lá. Às vezes, uma pequena história assim, não, a mãe da minha mãe foi criada no orfanato. Aí essa mulher, eu tenho uma história assim, de uma paciente minha, a mãe dela foi criada no orfanato, e depois, com 15 anos, saiu desse orfanato, conseguiu casar, conseguiu passar no concurso, essa mulher vive super bem hoje. E essa moça não sabia de onde vinha essa tristeza. Vinha da onde? Vinha do período que a mãe foi abandonada. Porque a imagem que ela tinha agora da mãe era uma mãe que passou no concurso, conseguiu casar, superou a vida. Mas, às vezes, a pessoa supera a vida, mas dentro as imagens de dor ainda permanecem, porque ela superou a vida com o ego, com o eu faço, eu vou, não vou ficar só. E, às vezes, essa emoção não acompanhou a cognição. Por isso que eu disse no início dessa live a vocês, não percam o ego de vocês. O ego é importante. Ele faz parte da nossa psique. Ele não pode sustentar a tua vida, mas ele faz parte. Então, Silvia, tem muito a ver com isso, né? Você tem, assim, sem abrir um campo, você fazer essa imagem, essa cena de olhezas, certo? Então, aí você talvez descubra alguma coisa. Maravilha, querida. Gente, eu vou encerrar por aqui a gravação. Aí, quando eu fechar a gravação, vocês podem fazer perguntas mais pessoais.